Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade, então, à nossa aula que nós iniciamos ontem, né, na temática de higiene, segurança e medicina do trabalho, né? Agora é a segunda parte da nossa aula. Observem, então, que a temática discutida ela é uma temática importante, é fundamental que isso faça parte aí da nossa formação enquanto gestores, né? Talvez a gente nunca vai ter aí um problema sério dentro da empresa em relação ao acidente de trabalho, mas eu acho que a primeira questão é sempre pensar um pouco sobre as estratégias de prevenção de acidente de trabalho. E alinhado a isso, né, o que a gente vai falar um pouco na aula também, é a questão da chamada saúde ocupacional, né, a questão da medicina do trabalho também. Tá? Eu espero que todos vocês tenham visto, né, os vídeos que eu tinha colocado lá nos slides da aula de ontem, né, tanto a questão lá do acidente de trabalho, como também a questão da saúde ocupacional, ok? Então vamos lá, vamos pegar os nossos slides, né, os slides estão aí no ABA para vocês, tá? A gente vai falar hoje sobre a questão da CIPA, né? Eu acho que todo mundo, né, a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar da CIPA, né? Ou talvez alguém já até compôs uma equipe da Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. A CIPA ela tem algumas funções bem simples, né, que precisam ser conhecidas. CIPA não é departamento, CIPA é uma comissão. Enquanto comissão, ela tem esses objetivos aqui, ó. Quais são os objetivos da CIPA, professor? Primeiro, a CIPA precisa observar e relatar as condições de risco que existem dentro da empresa. Mas vai fazer isso para quem, professor? Para a direção da empresa, gente. Tá? É função da CIPA solicitar a esta direção da empresa medidas para redução, para eliminação, até mesmo para neutralizar os riscos que existem dentro dessa organização. Tá? Uma outra função também, um outro objetivo que a CIPA tem, qual é? Acontecer os acidentes. Tá? Mediante esses acidentes, né, posteriores aos acidentes, é importante que a CIPA, né, os profissionais da área de segurança, até mesmo algum representante da área de recursos humanos, sente para discutir os acidentes que têm acontecido. O grande objetivo é fazer com que a empresa ela entenda isso, né, e consiga diminuir, né, o que a gente ligou lá em cima, diminuir, neutralizar ou até mesmo eliminar aí os riscos desses acidentes que aconteceram para que não ocorra outros, né? Fora isso, uma função da CIPA também é promover as campanhas em torno dos esclarecimentos em relação à questão da prevenção, também a questão da saúde do trabalhador e assim por diante, né? Mas, professor, como é que monta uma equipe de CIPA? A equipe de CIPA, normalmente, ela é montada a partir de dois preceitos básicos, né? O número de empregados que eu tenho e o grau de risco que a minha empresa tem. A partir daí, é montada uma comissão que vai trabalhar, né, em torno da prevenção. Vamos imaginar que aqui na nossa empresa fantasia, nós temos que ter 10 pessoas na CIPA, né? Como é que vai ser isso, professor? Dessas 10 pessoas, 5 pessoas serão eleitas, né, num processo de eleição comum, como deve ser feito, né? 5 pessoas serão eleitas como representante dos empregados. E a direção da empresa vai indicar mais 5 pessoas. Essas 10 pessoas, 5 eleitas pelos empregados e outras 5 indicadas pela direção da empresa, vão fazer parte, então, da CIPA. Normalmente a CIPA tem mandato de 1 ano, podendo ser renovado também. Outro detalhe importante em relação à CIPA, né? Quem tem a estabilidade, que é tão falada, são os eleitos pelos empregados. Os indicados pelo empregador, né, pela empresa, a direção da empresa, eles não têm a estabilidade. É importante que a gente saiba disso, tá bom, gente? Dentro desse conceito, a gente tem que lembrar também um outro detalhe, né? CIPA não tem poder de execução. O cipeiro, por exemplo, não pode chegar no almoxerifado e falar assim, ó, agora eu quero que vocês comprem tapetinho antiderrapante para colocar naquela escada, naquele piso frio que está ali. Né? Porque agora é outono, daqui a pouco é inverno, então fica muito úmido, tem que colocar o tapetinho antiderrapante. CIPA não tem essa autonomia. Quem tem essa autonomia são os profissionais da área de segurança em comum acordo e autorização da direção da empresa. Tá? A função da CIPA é uma função de assessoria, de orientação. Tá? Ela não tem poder de execução. Observe que não existe um departamento chamado CIPA. Existe uma comissão interna de prevenção de acidente de trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida, nós vamos conversar na videoconferência depois. Um outro conceito importante para a gente também saber é a questão do grau de risco, né?
O grau de risco é a chamada NR4. Serve principalmente para identificar os riscos que existem dentro daquele ambiente da organização, né? Isso vai muito de acordo com a atividade dela, né? Com a matéria-prima que ela utiliza e assim por diante. Professor, como é que eu sei o grau de risco da minha empresa? Identifique qual é o Código Nacional de Atividade Econômica da sua empresa. Automaticamente ao redor você vai encontrar o grau de risco da empresa, tá bom? Mas por que é importante eu saber o grau de risco, o número de funcionários, né? Só por causa da CIPA? Também. Mas é importante também porque, vou mostrar nesse quadro aqui, vou usar o mouse para vocês, ó. Saber identificar o grau de risco que eu tenho e o número de funcionários que tem na empresa, a gente consegue identificar quais são os funcionários necessários, não só da área de segurança, mas também da área de medicina, que a minha empresa precisa ter. É como se eu estivesse falando do departamento de segurança, estivesse falando dos profissionais que eu preciso ter até por regra de legislação. Observem aqui, só um exemplo, né? Minha empresa tem grau de risco 2. Eu tenho 200 funcionários. Observem, ó, eu não tenho nenhuma obrigatoriedade de ter esses profissionais. Ah, mas eu posso ter, professor? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Agora eu já tenho 500 funcionários, grau de risco 2. Eu preciso, no mínimo, ter um técnico de segurança. Eu tenho mais de 1.000 funcionários, olha só. Tá? E se a gente olhar o grau de risco 3, o grau de risco 4, a gente vai vendo, né, que a demanda desses profissionais dentro dessas organizações acabam sendo maiores. Tá? Então é uma forma também da gente conhecer, né, e orientar as empresas quando existir esse grau de risco mais elevado, né, grau de risco 3, grau de risco 4 e assim por diante, tá bom? O outro conceito é o chamado PPRA, que é a nossa NR9, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Isso é interessante porque, quando é elaborado esse programa de prevenção de risco, né, o que a empresa consegue elaborar? Um mapa de risco. Ela consegue identificar aonde estão os riscos que a empresa tem, né, os riscos de ambiente. Isso é interessante porque o PPRA, ele ajuda muito a empresa a elaborar todo um programa de prevenção. Só para vocês terem ideia, né? Com o PPRA, a empresa consegue mostrar aonde estão os riscos, né? Aonde tem um risco maior, para que elabore também um plano em torno dos EPIs que precisam ser utilizados, né? O pessoal que trabalha em indústria, né? Acho que vai reconhecer um pouco do que eu estou falando. Essas cores são consideradas cores quase que universais. Tá? Então é muito comum você chegar para trabalhar em determinados ambientes, né? Antes de você entrar, já identificar essas cores. Né? O que significa essas cores? Os riscos que existem dentro daquele ambiente. E em muitos lugares, né, alguns de vocês identificam isso, existe a cor e o desenho dos EPIs que são necessários seriam utilizados dentro desse ambiente. Tá bom? Então, só um exemplo. Cheguei lá para entrar dentro do departamento, né? Eu estou numa área lá, é plaquinha vermelha. E ali já identifica os EPIs que eu preciso usar. Tá? Isso é uma forma aí de trabalhar todo um processo de prevenção. Tá bom? Outra questão é a discussão em torno da chamada higiene e medicina do trabalho, né? Que é uma área que se relaciona muito de forma direta, ou em alguns lugares até de forma indireta, em relação à proteção da saúde desse trabalhador. Muito se fala, né, que tanto a higiene como a medicina, ela diz respeito a determinadas patologias que não deveriam acontecer dentro do ambiente de trabalho, tá? E aí gira-se muito esses dois conceitos em torno da questão da prevenção. A própria legislação, ela é muito clara em relação a isso, né? Existe todo um programa que precisa ser criado, que a gente vai falar daqui a pouco, que o PCMSO, né? Mas existem também ações que acontecem, né? Com qual objetivo específico? Prevenir determinadas patologias. Por exemplo, a questão da ergonomia, né? Alguns de vocês já devem fazer, ou já ouviram falar, já até viram, né? Em determinados lugares, na internet, na televisão e assim por diante, né? A chamada ginástica laboral. O grande objetivo da ginástica laboral qual é? É fazer com que a pessoa, né, faça todo o processo de prevenção sobre as doenças musculares, né, as chamadas doenças osteomusculares, né. Então, assim, trabalha-se muito a questão da prevenção, tá? E para isso existe toda lá uma estratégia criada de acordo com a demanda que a empresa apresenta. Como eu disse, gente, acidente de trabalho
é muito caro para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, né, as chamadas doenças ocupacionais, elas também geram muito prejuízo para determinadas organizações. E aí as empresas elas acabam criando muitas estratégias. Né? Todas elas têm, professor? Gente, todas elas deveriam ter. A gente sabe também que nem sempre isso acontece. Né? O que a gente trabalha muito, né, na área de segurança, e principalmente na área da saúde, é integrar os programas que existem. Né? Por exemplo, o PCMSO com o PPRA. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, a gente ver determinadas pessoas que ocupam funções que são colocadas dentro de uma maneira um pouco mais de risco. Na época do exame periódico, elas fazerem, por exemplo, alguns exames complementares, alguns exames mais específicos. Né? Isso já é o que a gente vai dizer que é a integração entre o PPRA, que identifica no ambiente de risco algumas funções, né? Pessoas que estão ali e que em determinados momentos, para determinadas prevenções, elas precisam não só dos chamados exames básicos, mas também de alguns exames complementares. Isso vem complementar a próxima NR, né, que é a chamada NR7, que vai falar aí do nosso programa de controle médico ocupacional, o chamado PCMSO. Tá? O PCMSO é o quê? Ele é um programa de controle médico de saúde ocupacional. É um programa muito ligado à questão da segurança do trabalho e à saúde da pessoa que está ali. Tá? E que deveria ser implementado em todas as empresas. Né? Todas as empresas, de uma certa forma, deveriam ter o seu programa aí de PCMSO. O que, infelizmente, a gente vê são empresas fazendo admissional, demissional, às vezes faz um periódico ali e pronto, acabou. Né? Mas a intenção nunca é essa. A intenção sempre é trabalhar de uma forma muito mais extensa. Né? A gente sabe que o PCMSO, enquanto legislação, ele tem uma característica muito clara. Né? Ah, mas na minha empresa não é assim, professor. Gente, eu sempre vou ensinar aquilo que é o correto, né? Essa é a minha intenção. O operacional nem sempre a gente vai mencionar, porque pode ser algo muito subjetivo da empresa ali. Os dois grandes objetivos de um programa de PCMSO é prevenção. O primeiro é prevenção. Tá? No entanto, que as áreas de recursos humanos, quando isso acontece, o que elas acabam tendo? Todo um histórico da saúde daquele trabalhador. O periódico, por exemplo, que deve acontecer uma vez por ano, né, em alguns casos de 2 em 2 anos, em alguns casos até de 6 em 6 meses, né, com todos aqueles programas que são feitos, exames que são feitos, né, a consulta que é feita com o médico do trabalho da empresa e assim por diante, cria um histórico de prevenção. Com esse histórico de prevenção elaborado, né, quando tem-se um bom analista de RH, um bom médico do trabalho, a empresa leva a sério esse programa de PCMSO, a empresa consegue fazer diagnóstico precoce de determinadas doenças que aquele trabalhador pode acabar tendo no futuro. Né? O que vai ser feito com esse diagnóstico precoce, né, depende muito de empresa para empresa. Tem empresas que conseguem, né, fazer um tratamento e assim por diante. Tem empresas que tomam outras decisões, tá bom? Mas os dois grandes objetivos de um PCMSO é isso: é prevenção e fazer diagnóstico precoce. Tá? A gente sabe que tem muitas empresas que conseguem levar isso a sério. O PCMSO, né, por uma questão de obrigação de lei, ele é composto por alguns tipos de exames que precisam ser feitos. Né? Como eu já falei, o admissional, o demissional, o periódico, mas existem alguns casos de pessoas que precisam também ser submetidas a alguns tipos de exames complementares. Isso quando não, determinadas convenções coletivas também começam a exigir que as pessoas passem por exames quando elas retornam ao trabalho, quando elas mudam de cargos e assim por diante. Existe também uma certa orientação de que alguns exames complementares alinhados ao PPRA da empresa devem ser feitos para cargos específicos. Vou citar, por exemplo, o cargo da telefonista, né, que é muito comum. Ela trabalha 6 horas por dia, ela tem lá uma situação de risco que ela é exposta constantemente. Na época do seu exame periódico, muitos médicos do trabalho eles vão recomendar que seja feito um exame complementar como audiometria. Se a empresa conseguir manter essa audiometria, o que vai acontecer? Ela vai ter um histórico desse exame complementar em relação àquela profissional ou àquele profissional. A gente já está vendo muitos profissionais de call center sendo submetidos a exames periódicos, né,
envolvendo aí exames complementares como a audiometria. Também é comum um exame demissional para alguns cargos mais específicos que, de uma certa forma, viveram o tempo dentro da empresa, né, sendo colocados em situação de risco, alguns exames complementares como esse que eu estou mencionando para vocês. E, por fim, a gente sabe que existe, né, um contexto de doença ocupacional, né, e dentro desse contexto tem o que a gente chama de DORT. Tá? Até mencionei algumas coisas alguns minutos atrás. Né? O que é a DORT, professor? A DORT é a conhecidas doenças osteomusculares esqueléticas relativas ao trabalho. Na verdade, é um grupo de doenças, né, que a pessoa adquire dentro da sua função, no exercício da sua função. Essas doenças, elas têm dentro delas, né, toda uma lesão por o chamado esforço repetitivo. A gente conhece muito a LER, né, que é muito falada nos dias de hoje. Mas a gente pode envolver, por exemplo, a questão da postura, a questão das inflamações musculares que existem, né? E nós que trabalhamos na área administrativa, né, a gente corre muito esse risco, né? Talvez a gente não corra o risco lá do acidente em si físico, né, de cair alguma coisa, né, de se envolver dentro de uma matéria-prima, mas nós temos muito desse risco, né, dor nas costas, na coluna, dor no ombro, né, dor no pescoço, dor nas mãos, nas articulações e assim por diante, né? Isso é muito fruto do nosso esforço repetitivo. Isso é fruto também, né, da nossa postura. Muitas pessoas elas acabam se afastando, né? Só vocês verem os dados, né, de 2018. 2019 não tem ainda, né, os dados das doenças que mais geram afastamento, né, na previdência social. Se não me falha a memória, entre o terceiro e quarto lugar está a DORT, né, que são as doenças osteomusculares esqueléticas relativas ao trabalho, né? Hoje, todo mundo é bem novinho, ainda não sente essas dores, né? Mas com o passar do tempo, isso é muito comum de acontecer, principalmente quem trabalha muito tempo sentado, né? E aí não tem lá uma mobília adequada, né? Não tem postura para colocar a cabeça para ficar no computador, né? Os pés, toda aquela coisa que nós sabemos, tá? Então isso aí também é uma questão de prevenção, né? Não vai ser um acidente de trabalho, mas vai ser aí vai entrar num grupo lá das chamadas doenças ocupacionais. Tá bom? Então a empresa trabalha aí também em relação a isso, né? E queria mostrar para vocês, né? São slides simples e rápidos, mas que mostram um pouco das questões que envolvem a questão da DORT, né? A questão, por exemplo, da tendinite, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é a inflamação que acontece principalmente pelos esforços repetitivos, né? A tendinite que acontece não só no braço, mas nas pernas, acontece, por exemplo, nas mãos, tá? E a síndrome que nós chamamos, né, de bursite. Essa síndrome da bursite, ela acontece muito, né, por uma questão de postura que as pessoas acabam tendo, né, ou não tendo, melhor dizendo, né. Então é isso, né, gente? Eu acho que todas essas questões, elas envolvem a temática aí da higiene e segurança do trabalho. Nós não vamos discutir apenas prevenção de acidente dentro dessa temática, mas também vamos falar sobre a questão aí das doenças ocupacionais. E para falar de doença, a gente tem que lembrar, ó, existe a higiene e existe a medicina do trabalho. É possível uma empresa se preocupar com esses dois conceitos? Sem dúvida nenhuma. Né? Como eu disse no vídeo anterior, as empresas não vão só se preocupar com isso, como vão fazer grandes investimentos para que isso ocorra da maneira mais tranquila possível. O que cabe a gente, enquanto gestor, fazer? Eu acho que o trabalho principal do gestor é, junto com a área de segurança, pensar estratégias de prevenção. Primeiro, prevenção em relação ao acidente de trabalho. Num segundo momento, prevenção em relação às chamadas doenças ocupacionais. O tema doença ocupacional é muito grande, muito amplo. Né? Se, enquanto gestão, a gente conseguir criar estratégias que façam toda essa prevenção, a gente vai estar tirando da empresa determinadas situações que poderia levar ela, né, denegrir um pouco a sua imagem, fazer investimentos, às vezes, sem retorno nenhum, né? Ou então tendo que gastar muito dinheiro, né, com situações aí muito complicadas. Eu acho que ninguém quer passar por isso, né? Então, talvez eu não seja o técnico de segurança da empresa, né? Não tenho um conhecimento tão específico sobre segurança, mas, de uma certa forma,
eu consigo, né, participar junto na criação dessas prevenções de acidente e prevenção de doenças ocupacionais. E o segundo passo é fazer com que eu também esteja constantemente trabalhando o processo aí da conscientização, né? E a conscientização, ela é um processo contínuo, tá? Não adianta lá, não, tem esse pátio vai acontecer no meio do ano. Não, é todo dia que a gente precisa trabalhar isso. Tá bom, gente? Bom, então a gente vai terminar o vídeo, né? E a gente vai agora fazer a nossa videoconferência, né? Que está aí já disponível para vocês acessarem. Eu vou fazer um resumo breve de tudo que foi falado nesses dois vídeos, né, de aula, e posteriormente ouvir os comentários e também tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês, né? Tamo junto sempre, ok?